Meu nome é Leandro Sfair, eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como pesquisador no LATERMO, Laboratório de Termociências. Bom, nesta aula a gente vai pular aqui para a seção 4, onde a gente vai começar a falar de funções de representação e notação. Então vamos começar olhando para a subseção 4.1, Introdução a funções de representação. E a gente vai começar falando sobre o que é uma função de representação. Tá? Uma função de representação é uma função que a gente vai querer definir para representar certo objeto. Esse objeto, na maior parte das vezes, vai ser uma operação matemática, né? Mas a ideia é que essa função só represente essa operação e não haja uma preocupação de calcular o resultado dessa operação. Por exemplo, se eu quiser calcular uma derivada ou calcular uma integral, eu tenho as funções da matemática que calculam derivada e calculam integrais. Mas o que eu quero é definir uma função para representar uma derivada ou representar uma integral sem que haja necessidade de calcular o resultado da derivada ou o resultado da integral. E como a gente vai ver, isso tem grande utilidade quando a gente vai fazer derivações matemáticas. Tá? E aí, a ideia, na verdade, de fazer uma função de representação é que ela tenha sempre uma função análoga no matemática que calcule essas coisas de fato, tá? E aí, para a gente ter um paralelo com as funções de matemática que calculam o resultado dessas operações, o que a gente faz, a gente bota um H maiúsculo na frente do nome da função do matemática, e algumas vezes a gente vai abreviar o nome para ficar mais fácil também, tá? E a ideia desse H surge, na verdade, por causa de funções e atributos como hold, hold first e hold all, todos esses que indicam que na hora que você tiver algum argumento de uma função, que ele não deve ser avaliado. E é justamente isso que a função de representação vai fazer, ela não vai calcular o resultado de uma operação matemática, ela apenas vai representar. Tá? Então, com isso acho que dá para entender e a gente pode passar para os exemplos. Tá? Então, a gente vai começar vendo, por exemplo, as operações de diferenciação que calculam derivados na matemática. Tem a função d, que calcula uma derivada, tá? Assumindo que toda dependência, na verdade, é explícita na variável que você está diferenciando, tem que estar aqui. Né? E a função t, que assume que tudo todos os objetos aqui podem depender das variáveis independentes. Tá? Então e de outra forma de pensar que isso aqui você estaria calculando uma derivada parcial e aqui uma derivada total. Né? E aí, se eu calcular de novo uma derivada total, ou usar o dt para calcular uma derivada, né? Você vê que ele calcula essa derivada aqui dessa função, mas mantém aqui a derivada do f em relação a x. Tá? E a ideia, então, vamos começar a pensar na nossa primeira função de representação, então vão ser duas funções no caso, né, para calcular, para fazer um paralelo com essas duas funções de matemática. A gente vai definir as funções hd e hdt. Então, de novo, agora a gente não vai definir nada dessas funções, a gente só vai introduzir essas funções. Né? Então, a função hd, fx, ela só está aqui para representar a derivada de f de x em relação a x. Da mesma forma que hdt, só vai representar isso, tá? E agora, se eu escrevesse hdt naturalmente de f2 em relação a x, você vê que já dá uma coisa diferente do que a derivada da matemática, porque a derivada aqui do matemática, ele calcula alguma coisa, ele sabe que dá para fazer alguma operação aqui. Mas o hdt não. Como a gente não fez definição nenhuma, a gente só está imaginando que ela vai representar uma derivada, ela deixa numa forma não avaliada. E é isso que a gente quer. Você vai ver que mais para frente vai ver que isso tem uma grande utilidade. Tá? E aí outra coisa é a gente, em relação à função HD, se você tentar fazer HD de f igual a x, como não tem definição nenhuma para essa função, a gente pode entender simplesmente que isso aqui representa uma derivada parcial de f em relação a x. Se eu tentar fazer a mesma coisa com a função d, isso vai dar zero, porque eu não defini que f explicitamente depende de x. Mas muitas vezes, quando a gente está escrevendo uma equação diferencial parcial, por exemplo, é chato ter que ficar botando dependência, ainda mais quando você tem várias variáveis independentes, que você tem que ficar colocando todas as dependências justamente para a matemática não diferenciar. Então, isso já é uma aplicação boa para você usar a função de representação para a derivada parcial. Né? Agora vamos para a função integrate. Tá? A função integrate na matemática é a função que calcula uma integral. Tá? Naturalmente, para esses dois exemplos aqui, na verdade, todos esses exemplos aqui, ele tenta calcular a integral, naturalmente não calcula a integral, porque ele não sabe essa função, tá? Mas deixa indicada, tá? Mas você vê que ele tenta calcular a integral, né? Então gasta um tempo ali. Tá? Você vê que ele mantém nessa forma aqui, ele
até mostro o output de uma forma formatada aqui, mas se eu quiser olhar o full form, internamente ele está mantendo o integrate na forma que eu digitei. E a mesma coisa aqui, ele só escreveu a list, na verdade, na forma extensa aqui, enquanto aqui a gente escreve na forma compacta. Tá? E aí, então, a função paralela que a gente vai definir para representar uma integral, para a gente não ter que ficar escrevendo h-integrate, e a gente poder ser mais prático, tá? A gente escreve só um h-int, tá? Que aí fica até parecido com um int de TeX ou LaTeX, para quem usa esse editor de texto, né? E fica mais curto, então h-int seria a função paralela a integrate, que vai ser usada para representar a integral. Então, h-int de f de x, x é a integral de f de x em relação a x, integral indefinida. Ou se eu quiser fazer uma integral definida, mesma anotação da integral feita com integrate, tá? E aí, de novo, como ela é uma função utilizada para se representar integrais, eu não tenho que me preocupar, né, em dizer ou não se f depende de x. Eu posso, na minha cabeça, eu sei que f depende de x, mas eu não vou ter que ficar digitando isso toda hora. Tá? Então, h-int f igual a x representa a integral da variável f, que pode depender de x em relação a x. Se eu tentar fazer integrate direto sem dizer de quem f depende, você vê que ele faz a integral assumindo que f independe de x. E muitas vezes eu não quero escrever esse f com a dependência completa dele. Então, de novo, tem uma utilidade já aqui. Tá? Outra coisa interessante é que você pode estender essa notação da integral, né, que tem, ou você vai trabalhar com a integral definida, indefinida, ou a definida, dando a variável e os limites, e pensar que eu estou definindo aqui uma integral numa região, tá? Diferente da integral de região que a matemática faz, tá? É que eu estou dando aqui, tem uma integral na variável v, é um dv, e a região é um volume, sabe? Eu posso fazer assim, tá? Ou então na área, como eu fiz aqui, tá? Eu botei esse f de x, mas não precisaria ser f de x, precisa ser um f qualquer, por exemplo, né? Sem problema nenhum, tá? Mas você vê que se você tentar fazer isso com o integrate, com essa notação, ele vai dar um erro de sintaxe, porque esses limites não são válidos, porque eu teria que te dar dois limites. Tá? Você até consegue fazer integral de região com integrate, mas tem que fornecer região de outra forma. Então, assim você tem uma extensão da sintaxe da sua função de representação em relação à sintaxe do integrate, para você poder, de uma maneira simples, especificar integrais em volumes, em áreas e outras regiões. Né? De maneira similar ao que a gente viu para a integral, né? Somatórios e produtórios, você também tem funções na matemática, que a sintaxe é bem parecida com a da integral. Né? Você tem a função sum, que calcula um somatório, a função product, que calcula um produtório. Tá? E essas funções, naturalmente, dessas funções, a gente vai criar funções de representação para calcular, para representar, não calcular, somatórios e produtórios. Então, da suma, a gente define nossa HSUM, né? Cria a ideia de HSUM. Né? E para não ter que ficar escrevendo um HProduct, a gente só escreve HProd para ficar mais curto, mas, de novo, tem a mesma notação, tá? E representa a mesma coisa. Tá? E eu posso também trabalhar com a notação de HSUM e HProd, né? Similar a uma integral indefinida, tudo bem que você não tem isso no somatório, mas simplesmente para você representar um somatório de f de i, sem se preocupar com o limite agora, para posteriormente eu utilizar esses limites, tá? Eu posso fazer isso para HSUM e HProd, tá? Eu posso também, na verdade, não especificar, na verdade, que o índice, né, f aqui, nesses dois aqui de cima, dependa explicitamente de i, né? No i, que é o caso, que é o índice que eu estou somando e que eu estou fazendo o produto, tá? E ele também mantém, porque, de novo, eu não defini regra nenhuma para essas funções. Eu só estou representando a soma de um objeto f em i e o produto de um objeto f em i. Mas se eu tentasse, de novo, fazer isso com as funções sum e product da matemática, isso vai dar um resultado de f vezes i, tá? Em product também dá um f elevado a i menos 1, tá? Mas muitas vezes eu não quero que tenha esse resultado, porque aqui ele está assumindo que o f não depende de i. Outra função de representação que a gente vai ver agora é a função hat. Essa não tem exatamente um paralelo na matemática igual às anteriores que a gente viu, tá? Mas é uma função que é utilizada para especificar um objeto, seja ele uma função, pode ser uma equação, como a gente vai ver, mas numa certa posição, num certo instante de tempo, ou de uma maneira geral, num valor de uma variável independente, né? Então, por exemplo, para a gente representar a equação f(x) igual a 0 numa posição x igual a 0,
Então, a gente escreve esse HET dessa forma. Então, você vê que a sintaxe que a gente vai utilizar para ela é o objeto, que nesse caso é uma equação, e o local, na verdade, o instante, o valor da variável independente, aqui no caso x, tá? Que eu quero especificar. Então, isso aqui representa a equação f de x igual a zero em x igual a zero. Ou então, se eu quiser especificar só a função f de x em x igual a zero, né? Eu posso abstrair, tá? E além de ter um valor de uma variável, eu posso especificar isso aqui de uma forma, por exemplo, como uma notação de volumes finitos. Então, aqui esse h f no Wzão, eu estou representando a função f no nó a oeste do nó principal P. Poderia ser assim, né? O delta de Kronecker também agora é outra função que a gente vai introduzir. E a gente vai utilizar a notação HK-delta para definir ele, para não ficar... Kronecker é uma palavra grande, né? E aí, só para lembrar, o delta de Kronecker é um delta que, na verdade, ele vai dar, quando i é diferente de j, ele dá 0, quando igual a j é igual a 1, tá? Então, de novo, a gente não está definindo ele, só está introduzindo a ideia dele como função de representação, tá? E a gente pode também definir, na verdade, a função de representação para todos os operadores vetoriais, na verdade, de cálculo vetorial. Por divergente, a gente vai definir como hdiv, tá? O gradiente a gente vai definir como hgrad, o rotacional como hcurl, tá? E o laplaciano como hlap. Tá? Então, de novo, eu estou falando definir, mas eu estou definindo a ideia, não estou fazendo uma definição do ponto de vista de definição de função. Depois a gente pode definir, fazer definições da matemática para essas funções todas, para que elas incorporem certas propriedades. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Mas agora é só a ideia da gente introduzir essas funções, tá? E aí, por fim, né, a gente pode estender essa ideia para quaisquer funções matemáticas que a gente queira trabalhar. Isso depende muito da área de que cada um trabalha, né? Então, a gente vai dar prosseguimento aqui e passar para a subseção 4.2, onde a gente vai falar de transformações frequentes. Então, nessa subseção, né, como o nome diz, a gente vai ver transformações que a gente volta e meia está fazendo quando a gente vai fazer manipulações simbólicas usando funções de representação. Então, vamos aos exemplos, né? Então, eu vou começar aqui. O primeiro exemplo, eu tenho, na verdade, um somatório, tá? E todos os exemplos vão ser assim, eu vou ter uma expressão e eu vou ter uma regra, na verdade, para transformar essa expressão. Então, nesse primeiro exemplo, o que eu estou fazendo, o que essa regra faz, se você observar, ele tem uma soma, na verdade, de um produto, e o que eu estou fazendo é jogando para fora, na verdade, parte do produto, como se esse produto independesse dessa soma, né, do índice que está sendo somado. Então, nesse caso, funciona como você vê que eu peguei esse A mais B que era aqui, eu joguei para fora isso aqui. O segundo exemplo é similar, mas com uma integral, tá? Eu tenho a integral de A vezes F, eu jogo o A para fora, tá? E repito o resto todo, tá? Mesma forma, tá? Também agora uma derivada, tá? Então, uma derivada de um produto, tá? Esse A, ele sai da operação derivada, tá? E, por fim, eu tenho também uma função h que representa a condição inicial de contorno, e eu jogo isso para fora, tá? Então, todos esses exemplos aqui, isso funciona bem porque, por acaso, né, o que na hora de eu achar a correspondência desses modelos todos, o A nesses modelos todos aqui, na hora que ele achou correspondência com esses lados esquerdos aqui, com a expressão original, a correspondência foi feita sempre na parte, no A mais B, né? Que é a parte que independe aqui do i e nas outras expressões do x. Então, por isso, por acaso que foi correto. Mas, matematicamente, se eu tivesse achado a correspondência em outro lugar, isso estaria errado. Por exemplo, se eu tentar fazer a mesma, você vê que isso aqui é a mesma regra de transformação que a gente fez aqui em cima, tá? Mas agora eu escrevi a expressão de outra forma, né? E por eu ter esse z aqui, o matemático coordena as coisas de maneira diferente do que quando tinha um A mais B aqui. E o que acontece é que ele joga o x2 para fora. Tá? Porque o produto z mais b vezes x2, como aqui tem um z e ele era o a, quando eu faço isso aqui, o a mais b vem antes. Mas quando eu faço aqui, internamente ele reorganiza o produto para o z mais b vir depois. E aí, com isso, ele jogou o x2 para fora, que está errado. Tá? Então, isso acontece porque a transformação, por mais que a gente escreva aqui em cima, por mais que era a intenção do que a gente queria fazer, ela não é robusta o suficiente para ela verificar se esse A realmente é independente, né? Se não tem uma validação nenhuma para verificar se o A é independente do I aqui, ou se o A aqui nos demais ele é independente do X, né? Então,
E por isso que aqui funcionou por acaso e nesse caso não funciona. Tá? Quer dizer, funciona errado, né? Não funciona matematicamente correta, digamos assim. Então, mas eu tenho uma forma de fazer isso. É só utilizar uma restrição para eu verificar alguma coisa em relação ao A. E essa coisa em relação ao A, nesse exemplo aqui, eu tenho que garantir que o A independa do X. E para eu fazer isso, eu posso botar uma restrição de condicional e aqui eu boto um teste, que eu verifico se A está livre de X. Tem o free Q A, X, se der true, é porque não tem X nenhum dentro do A. E isso é feito. Aí você vê que assim ele substitui a parcela correta. Tá? E isso que eu fiz aqui para a derivada, eu posso fazer para as demais operações aqui, né? Óbvio que são os mesmos exemplos anteriores, vai estar o mesmo resultado, mas se eu chegar aqui e botar o Z mais o Z aqui no lugar disso aqui, você vê que funciona certo também, tá? Sem problema nenhum. Tá? Vamos passar agora para os próximos exemplos. Então, outro tipo de transformação comum também é quando eu quero alterar a ordem de operações. Então, no caso aqui, eu tenho algumas operações. Aqui no começo eu tenho o somatório de uma derivada, tá? E eu quero transformar isso na derivada do somatório, quer dizer, jogar a derivada para fora do somatório. Então, você vê que isso aqui, eu tenho minha regra aqui, eu tenho a derivada aqui dentro, que eu vou fazer é jogar essa derivada para fora, né? Manter o f aqui dentro, e o x e o n, né? Onde em relação a quem eu estou derivando e qual é a ordem da derivada, também vem para cá. Então, organiza assim, você vê que eu consigo trocar a ordem das operações. A mesma coisa para integral de uma derivada, tá? Eu inverti, eu transformei isso aqui em derivada da integral, tá? E a operação inversa, eu tenho agora a derivada da integral, eu quero transformar isso, na verdade, na derivada integral, na integral da derivada, tá? Ou então, se eu tiver agora a integral de um somatório, eu quero transformar isso agora num somatório da integral, tá? É só eu trocar a ordem das coisas de maneira correta, funciona, tá? Mas aí, de novo, igual eu mencionei no bloco anterior, isso aqui funciona, está funcionando por acaso, porque eu não tomei cuidado de verificar, né, se essas restrições estão sendo satisfeitas. Por exemplo, vamos pegar a derivada da integral, né, na derivada integral e integral derivada, isso funciona porque, por exemplo, os limites de integração aqui não dependem de x, então não tem problema eu ficar trocando assim. Mas agora no exemplo aqui de baixo, por exemplo, que eu tenho a derivada de uma integral onde o limite de integração em y vai de 0 a x. E ao fazer isso, se eu simplesmente trocar, está errado. Faltou algum termo aqui que eu teria que incluir, devido, na verdade, ao fato desse limite superior de integração aqui depender de x, que é a variável que eu estou diferenciando. Então, isso aqui está matematicamente errado. Mas isso, de novo, pode ser evitado se você botar uma restrição. Tá? E essa restrição, por exemplo, já que eu já dei a dica de qual seria, é que os limites de integração aqui, quer dizer, o y0 e y1, não podem depender da variável que eu estou diferenciando. Então, isso pode ser escrito como um free Q, tá? E eu posso escrever uma lista aqui, né? y0 e y1, eles têm que estar livres de x. Então, não pode ter x nem y0 nem y1. E isso eu posso usar a lista. Eu poderia fazer uma condicional com 2 free Qs e um AND, mas não faz diferença porque na hora de agrupar os dois numa lista, ele vai verificar se tem x no conjunto. Então, funciona também. Então, naturalmente, se eu fizer isso, o que acontece é nada. Ele não faz a substituição, mantém na ordem. Tá? Outras situações agora que eu queria fazer esse tipo de substituição, não esse tipo, o tipo do anterior que eu fiz no começo, de jogar, na verdade, símbolos para fora da operação, quando eu tenho algum produto, por exemplo, no segundo argumento da derivada da integral. Né? Isso é muito comum quando eu vou fazer a dimensionalização de uma coisa e aí sobra uma coisa constante. Tá? Então, nesse caso, se eu tenho a derivada de g, e aí é como se o dy, eu estivesse derivando g em relação a um dz, e esse dz, na verdade, é 4dy. Tá? Então, a regra que eu vou utilizar é essa aqui. Tá? E a mesma coisa na integral. Estou integrando g em relação a um dz, sendo que z igual a 4y, então dz igual a 4dy. Tá? E, de novo, isso aqui funciona muito bem, porque aqui eu estou trabalhando com um número, uma constante, então não tem problema. Mas, de novo, essa regra, de uma maneira geral, ela é frágil, porque no momento que eu tiver no lugar do 4 alguma coisa que é variável, isso já não vale mais. Então, o que você pode fazer é botar uma restrição nesse A
por exemplo, que ele seja numérico. E se ele for numérico, ele vai ser constante. Tá? Óbvio que eu poderia definir um teste de constantes que, além de números e coisas numéricas, entrariam todas as constantes que você definiu numa sessão de matemática, por exemplo. Então você vê que, nesse caso, ele vai fazer, porque é um número, né? E aí, quando tem o z vezes y, ele não faz. Tá? E da mesma forma na integral, né? Não vai fazer a integração. Tá? Outro tipo de coisa similar é na forma quando eu quero fazer uma mudança no H-hat. Né? Então, que isso também surge quando eu faço uma normalização numa formulação, por exemplo. E aí eu quero escrever esse dia de x, na verdade, eu quero que, em vez de escrever, eu quero esse dia de x em 3x igual a x, eu quero passar esse 3 dividindo, por exemplo. Então, eu posso fazer uma regra assim, que isso aqui é equivalente a escrever isso aqui. As próximas transformações que a gente vai ver, na verdade, já envolvem a utilização de alguns princípios matemáticos. Então, por exemplo, o primeiro, basicamente, nada mais é que você usar a integral como antiderivada, né? E aí você tem a integral da derivada em relação a y, naturalmente volta para a função original. Então, você consegue escrever assim. Tá? O outro que a gente tem aqui é você escrever a sua regra de Leibniz, que seria o que eu poderia ter escrito como solução lá para cima quando eu queria trabalhar com jogar a derivada para fora de uma integral e vice-versa, né? Então, no caso aqui, eu estou escrevendo o HDT, mas poderia ser um D também, né? Lembrando que a gente está trabalhando com função de representação, então nada impede, né? Mesmo que eu trabalhasse com HD, que eu considerasse que meu x0 e x1 dependessem do tempo. Tá? Mas com o HDT, se você imaginar que a derivada ele vai sempre depender, isso pensando no DT da matemática. Tá? Então, o que eu faço a regra de Leibniz? Eu tenho a derivada de uma integral, tá? Então, ele vai passar a derivada para dentro, e no caso aqui o HDT virou um HD, mas para o nosso exemplo poderia ser HDT ou HD. E eu incluo as parcelas adicionais que têm que ser incluídas devido ao fato de x0 e x1 poderem variar no tempo. Você vê que, naturalmente, essas parcelas envolvem derivadas no tempo, tá, de x1 e x0, que naturalmente, se x1 e x0 for constante, essas coisas vão para zero e eu tenho simplesmente a troca de derivada pela integral. Tá? E aí outra coisa que a gente vai ver é a seguinte, a gente falou no começo de quando a gente definiu a ideia de, quando a gente introduziu a ideia de função de representação, que a ideia era representar uma derivada ou integral e assim por diante, sem necessariamente ter que calcular. Mas pode chegar uma hora que a gente quer calcular esse valor. Aí como é que a gente faz? Isso é simples, você vai pegar a sua função de representação, isso como ela tem uma sintaxe quase igual a da sintaxe, ou na maioria das vezes igual a das funções matemáticas, é só você substituir o nome da função pelo nome da função matemática. Por exemplo, se eu tenho um h-int aqui, isso aqui representa a integral de x2 com x01. Se eu quero que ele calcule essa integral, eu vou usar aqui, na verdade, o último resultado, para não ter que, porque eu não defini variável, né? Eu só basta substituir o h-int por integrate e ele faz a integral. Mesma coisa aqui, se eu tenho esse hd, né? Então a derivada de x2 f de x está representando essa derivada só, essa derivada segunda. Se eu quero que calcule essa derivada, eu chamo esse resultado e substituo hd por d. Uma coisa um pouquinho mais diferente no h-hat, que eu não tenho uma função hat na matemática, né? Mas eu poderia definir se eu quisesse, né? Na hora que eu quero, de fato, aplicar esse valor do x aqui dentro, basta eu transformar esse h-hat, na verdade, né, numa substituição, né, num replace all. Né. Nessa sintaxe aqui, eu falei que não tem, nessa sintaxe aqui, né, nessa sintaxe aqui, eu poderia ter feito direto o replace all, né, eu poderia ter feito isso aqui. Você vê que funciona também. Tá? Mas, como a gente tem a flexibilidade no h-hat de usar outras coisas que não sejam regras aqui, né? Eu poderia usar uma equação aqui para indicar isso, né? Isso fica a critério de quem está programando, né? Então, não necessariamente o replace all vai sempre funcionar, mas se você usar uma regra aqui, funciona. Tá? Vale a pena observar, no caso aqui, nesse exemplo aqui, onde eu botei pelo explícito aqui, que eu usei uma regra atrasada aqui.
Se eu tivesse dado uma regra imediata e tentasse fazer isso, você vê que não vai funcionar a substituição. E isso ocorre porque a regra imediata, se a gente lembrar, ele avalia isso aqui antes de aplicar a regra. E na hora de avaliar isso aqui, como um f não tem dependência explícita em x, você acaba substituindo em f, x por 0, não tem x, f continua sendo cf, então é a mesma coisa que eu escrever, isso aqui seria a mesma coisa que eu simplesmente escrever isso. E nada acontece. Tá? E para finalizar aqui, na verdade, a gente pode também pensar em definir teoremas e formas. Aí eu começo, por exemplo, utilizando função de representação. Por exemplo, eu quero definir o teorema da divergência de Gauss, eu especifico qual é a função que eu vou, num volume, num dV, num volume V, num ds, numa superfície S, e qual é o vetor normal, eu posso especificar que isso aqui vai me retornar o teorema de Gauss, que nada mais é que a integral de um divergente, né, num volume, vai ser a integral, na verdade, numa superfície, né, desse F escalar normal, essa superfície, volumes fechados, tá, tendo todas aquelas restrições que eu tenho que atender para o teorema de Gauss, tá? E de maneira similar às formas de Green, tá? A primeira forma e a segunda forma, tá? E chegando no fim aqui, eu posso falar também de aproximações que eu posso utilizar, na verdade, utilizar transformação envolvendo aproximações derivadas que são feitas tradicionalmente de métodos numéricos discretos, quando eu faço discretização, por exemplo. Então, o que eu tenho aqui, tá, é uma... Deixa eu até escrever isso aqui antes. Nem precisaria porque o output é igual ao input. Mas o que eu tenho aqui é uma derivada de f em relação a x, tá? Numa posição x igual a x, então numa posição discreta. Então, o que eu vou querer fazer aqui é pegar essa derivada, tá, nessa posição discreta, e substituir ela por uma diferença centrada. Então, o que é diferença centrada? Né? Isso pensando no stencil que tem um ponto, um ΔX para um lado da malha e um ΔX para o outro. Né? Então, o espaçamento entre esses dois pontos é de 2 ΔX. Tá? Então, eu tenho aqui a função num x e mais 1, que seria um nó na frente da malha, menos a função no x e menos 1, um nó atrás, dividido pelo espaçamento que é 2 ΔX, assumindo uma malha uniforme. Né? Então, eu tenho esse tipo de coisa. Se eu quiser agora passar desse tipo para uma notação mais simples, eu posso utilizar a substituição do HET pelo replace all. Tá? E aqui eu estou mantendo essa forma porque eu posso eventualmente escrever isso de outra forma. Né? E aí eu fico numa forma que não tem HET. Né? Ou eu posso simplificar mais ainda. Se eu sei que, na verdade, eu vou trabalhar só com... Se meu x vai virar discreto, eu posso trabalhar direto com o índice i. Então, eu pego o último resultado. E aí você acaba ficando daquela forma mais tradicionalmente utilizada em diferenças finitas, tá? Se eu quiser fazer uma coisa similar com volumes finitos, digamos que eu tenho uma derivada, tá? Em x, tá? Numa posição P, tá? No centro de volume P. E aí vou transformar essa derivada também numa diferença centrada, mas agora usando o valor das faces, tá? Então, na face leste e na face oeste, que é atrás, tá? E dividido pelo ΔX, o espaçamento aqui no caso seria ΔX. E aqui eu posso fazer a mesma coisa de transformar esse HET f, e. Então você vê que aqui eu não posso usar o replace all, né, ou replace repeated, né, para escrever uma notação mais com cara de volumes finitos. Tá? Então a gente chega aqui na última subseção aqui dessa seção 4, que é a subseção 4.3, introdução à notação. Então, a ideia dessa subseção é a gente dar uma breve introdução de como é que a gente utiliza de maneira consistente, né, notação na matemática, e notação que eu falo, notação mais, trazer as coisas mais próximas do que a gente escreve na matemática tradicional, mas fazendo isso de maneira consistente para a gente não cometer erros, né, digamos. E aí a forma mais comum de se fazer isso, e a mais correta, na verdade, para começar, é utilizando a função format. Tá? E a gente vai utilizar essa função format junto com outras funções que vão indicar qual a formatação que a gente quer. Né? Então, o que a gente vai fazer a gente vai ver nos exemplos aqui, é sempre ter um símbolo que a gente quer formatar, e a gente vai definir o format, a função format desse símbolo. Tá? Então, é uma definição que fica associada ao símbolo, mas
que tem um formato aqui por trás. A gente já vai ver como é que vai ficar isso na hora que a gente chamar o definition, tá? Então, e aí do lado direito da definição, eu vou especificar como é que eu quero que formate isso. Então, digamos que eu quero que esse TIN seja uma temperatura de entrada, por exemplo. Então, como o nome dessa função diz, a função subscript vai representar um subscrito, tá? Então, t, vírgula, in. Aí, sempre que eu escrever TIN, no output ele vai ser formatado de uma forma mais natural, como a gente escreveria, na verdade, na mão, né? Se eu chamar o definition agora de TIN, a gente vê que tem uma definição aqui, tá? Aqui aparece uma função makeBoxes, tá? Já vou falar dela. Mas tem esse tipo de símbolo aqui que aparece, na verdade, similar ao que a gente faz quando define um app velho, tá? Mas também tem a definição aqui do formato aqui junto, tá? Então, olhando para esse símbolo aqui de app velho, quando eu pergunto qual que é o app velho, né, do TIN, você vê que dá uma lista vazia. Isso acontece que quando eu trabalhar, é um tipo especial de app velho que eu tenho, tá? Que não fica, você não tem resposta dele chamando app velho. Você tem que chamar agora um format velhos, na verdade. E aí ele te dá, na verdade, qual que são os valores. Então, acabou que apareceu uma função nova aqui de formatação que te dá os valores de formatação associados àquele símbolo, tá? E essa função do makeBoxes, tá? Eu não vou entrar muito nela, mas a gente nem vai entrar nesse curso. É uma função utilizada para formatação, mas é uma função que você consegue fazer com ela qualquer tipo de formatação que você quer. Mas a utilização dela começa a ficar bastante complicada, bastante complexa, e a gente não entra na notação dela aqui nesse curso, tá? Mas eu queria só que você entendesse que ela é utilizada, na verdade, para formatação, tá? E sempre que você utilizar o format, ele vai te gerar uma definição interna onde vai aparecer os makeboxes. Então, tem como você gerar definições de makeboxes utilizando o format, tá? Mas eu não quero que vocês se preocupem em como é que funciona essa função makebox agora, porque realmente isso é complexo. Então vamos agora prosseguir aqui. Agora, digamos que eu quero formatar também uma coisa que é subscrito, mas agora eu quero formatar um f de um i qualquer. Digamos que eu estou trabalhando com uma função discreta né, diferenças finitas, por exemplo, né? E é legal ser diferenças finitas você sempre definir aqui, no output, pelo menos, sair o f com a posição que você está no subscrito. Então, eu faço isso, né? E aí, sempre que eu escrevo um f de i qualquer, ele sai no subscrito, né? E aí você pergunta qual a definição de f, não, você tem lá, da mesma forma, tá? A definição. Você vê que eu posso remover a definição de um dado formato para uma função, por exemplo, fazendo isso aqui. Tá? Aí eu uso a função onSet, tá? E removo, tá? Mas você tem que usar o formato junto, tá? Aí quando eu tentar calcular f de i, ele voltou sem formato nenhum, e se eu chamar a definição de f, fica sem definição de novo, tá? Então, até agora, a gente viu dois exemplos com a função subscript. Naturalmente, você tem várias funções para você trabalhar com formatações diferentes, tá? Vamos ver agora alguma delas nesses exemplos, tá? Então, a próxima seria, naturalmente, superscript, tá? E eu tenho uma combinação de subscrito com superscrito, né? Que é a superscript, né? A superscript você vai simplesmente, igual a subscript, ter um T, qual o símbolo e qual que é o superscrito. A superscript, você vai dizer quem é o T, né? Quem que é o super, quem é o sub, tá? Então, definir, né? Um T nil e um T de K, vírgula P. Então, um T nil naturalmente sai com superscrito, como se fosse uma potência, mas não é uma potência, tá? E a super, na verdade, sai com o sub. A primeira é o sub, né? É o sub, tá? Porque é super, né? A primeira é sub e a segunda é o super, né? E aí, se eu chamo definition, tá, de TTNil, você vê que, naturalmente, isso gerou definições envolvendo makeboxes e format, tá? E aí eu tenho uma série de outras funções que a gente vai ver aqui agora nesse exemplo aqui. Para fazer formatação, essas aqui todas envolvem você colocar um símbolo em cima do outro, tá? Então, eu posso ter um overscript, na verdade, que vai colocar um símbolo em cima do outro, tá? Um overdot, que é um ponto, né? Um overbar, que é uma barra acima. Overhat, que é um circunflexo em cima, um chapéu, né? Overvector, que é um vetor. E overtilde, que é um til, tá? Então, definir esses todos. Então, um GT seria vai ter um formato de G, de T em cima de G. Tá? O mdot seria, por exemplo, utilizando para um m ponto, né? Para uma função em massa, por exemplo. E todos esses x diferentes, eu vou mostrar como é que fica o formato numa soma de todos. É a barra, o chapéu, o til e o vetor, tá? Então, você consegue trabalhar com isso. Uma coisa, na verdade, que vale a pena
lembrar aqui, você vê que essas coisas no output estão saindo tudo com formato bonitinho, né? Aqui anteriormente também com subscrito, subscrito e superscrito, tá? Mas internamente esses formatos não estão sendo utilizados só para formatar o output. Internamente, o que está valendo são essas variáveis escritas na forma que a gente está escrevendo no input. E é importante ressaltar isso, porque ao fazer assim, você está evitando problemas, tá? Que formatação, porque formatação em geral, né, para esses símbolos ser formatado assim, aqui dentro você tem, na verdade, funções de formatação que são similares ao que sai nas definições. Mas quando essas funções estão trabalhando no output, isso não tem problema nenhum, porque a gente não está editando output. O problema ocorre quando muitas vezes a gente vê gente usando matemática querendo copiar esse símbolo para o input e começar a editar o input com esses símbolos formatados. E aí, como o input é editável, você pode, sem perceber, modificar alguma coisa, alguma definição que está escondida no input, você modifica sem perceber, porque era um espaço invisível, digamos assim, né? E com isso você gera um erro de sintaxe que você nunca vai achar e vai ter que reescrever tudo. Então, o recomendável é você formatar os símbolos para eles saírem formatados no output, tá? E no input você trabalhar com a versão completa, assim, para não ter problema, tá? Então, vamos prosseguir aqui, tá? No exemplo anterior, a gente usou o vetor, né, como esse vec, né, o xvec, né, seria over vector, vetor em cima. É uma anotação para vetor que você encontra em várias fontes, mas você pode também, é mais comum até você achar uma anotação para vetor, matrizes e tensores em geral, onde você tem esses símbolos em negrito, tá? Isso pode ser feito e você faz isso com a função style, tá? Então agora eu vou mudar o formato xvec, eu vou dar a função style, eu vou dizer que esse x tem que ser bold, então, né, negrito. E eu defino também um formato para uma matriz, que eu vou chamar de amat, defino essas duas coisas. E agora eu posso escrever uma operação assim, né? Um escalar B, por exemplo, vezes um produto, né, na matriz, né, o dot com o vetor. Né? Então, produto matricial aqui. Tá? Se eu quiser também, eu posso misturar as coisas. Né? Eu posso, por exemplo, se eu tenho um vetor normal, né, um vetor normal aqui, né, eu posso definir que ele tem que ser negrito e que vai ter o chapéu de normal em cima. Então, com isso, ele sai assim. Então, você pode, assim, você vê que você vai escrever no input NVEC, mas no output ele vai ter toda essa formatação por trás dele. Tá? Então, mas você escrevendo NVEC no input nunca vai te gerar erro. Tá? Então, vamos ver outras coisas que podem acontecer aqui. Se a gente olhar até agora, tá? A gente sempre utilizou a atribuição atrasada para os símbolos, tá? Por exemplo, que a gente fez não faria muita diferença, tá? Mas uma coisa que tem que tomar cuidado, independente da atribuição ser atrasada ou imediata, é que na hora de eu rodar, né, se eu rodar isso aqui, n igual a 3, e eu rodar esse formato aqui, por mais que se eu chamar definition aqui, você vai ver que não tem 3 nenhum aqui no subscript aqui dentro, nenhum problema, e isso ocorreu porque eu usei uma definição atrasada. Mas na hora de eu chamar o tn, ele vai chamar aquele n, e inevitavelmente ele vai ver que o n tem valor de 3 e substitui isso por t3. Então, se esse tipo de coisa for ocorrer, por exemplo, se de repente você quer que isso ocorra, né? Mas não quando você escrevesse um tn. Se fosse um t de um índice n que variasse, por exemplo, numa discretização de volumes de diferenças finitas ou similar, elementos finitos, seja lá o que for, aí você vai querer que ele varie. Mas se for um tn só para ser um tn, né? De um tn que no n não vai variar, você não ia querer que isso acontecesse, né? E aí, para você evitar esse tipo de situação, o que você pode fazer é definir o tn com n sendo um string. Tá? E assim, por mais que o n tenha valor de 3, isso vai sempre funcionar. Tá? A mesma coisa pode acontecer para o primeiro argumento, não só para o subscrito. Né? Então, se t, por exemplo, eu quero definir um tn agora, é um t pequeno, nzinho, né? Mas aí na hora da definição, né? Na hora de definição não vai fazer muita diferença porque eu estou trabalhando de atribuição atrasada, mas na hora que eu vou aplicar, chamar o tn, ele vai verificar que o t tem um valor de 20 e gerou um 20n. Então, você pode evitar isso, né, definindo os dois como string. E aí você tem isso, tá? Isso resolve o seu problema, tá? Mas aí, até agora, a gente vai ver que mais à frente vai ver que tem outra forma para fazer isso, dá para outra aplicação, tá? O que a gente fez agora com o format,
a gente utilizou, na verdade, o format com um único argumento, na verdade, da função format. A gente vai ver agora que você pode utilizar um segundo argumento para a função format, que ele vai te permitir que você define formatos diferentes para outputs diferentes. A gente já viu anteriormente que você trabalha com output. A gente está trabalhando sempre com output em standard form, né? Mas eu tenho outras formas de outputs, tem o traditional form, por exemplo, né? Então, se eu quero definir que o G de I vai ser um subscrito só no traditional form, eu posso fazer. Aí, quando eu chamar G de I, como eu estou em standard form aqui, ele não produz. Mas se eu chamar isso para traditional form, ele vai formatar da forma que eu defini aqui em cima. Se eu chamar barra barra standard form, dá no mesmo, porque eu já estou trabalhando com um padrão sendo standard form, né? Mas é interessante ver que se eu tentar converter para tech usando o tech form, ele pega a definição do traditional form, pegaria qual tivesse. Se eu tivesse só no standard form, ele pegaria também. Então ele escreve o G de I, né? Mas eu posso ir além e definir uma definição, fazer uma definição diferente só para tech form, só para quando ele exportar para tech. Então, por exemplo, digamos, óbvio que não seria uma coisa que você faria na prática, mas eu quero que quando for no matemática ele saia como subscrito, tá? Mas quando for exportar para tech, isso sai como superscrito. Então, quando eu chamar o tech form, ele sai como superscrito. Ainda que em relação a tech, vamos passar para outro exemplo aqui, onde eu estou formatando duas coisas aqui, né? Eu não estou especificando o que é tech, mas eu vou gerar o tech form para a gente ver o que acontece. Então, é uma forma de a gente comparar as duas formas de fazer a formatação, utilizando string, quer dizer, que a gente utilizaria quando x e algum desses tivessem valores, tá? E sem utilizar. Tá? Então, óbvio, para o matemático isso não faz diferença nenhuma no output, você vai ver da mesma forma, tá? Mas quando eu calcular o tech form disso, olha uma coisa que acontece. O y, que foi definido sem string, aparece normalmente na notação de tech. Já o x, aonde tinha o string, ele usa aquele comando, tá? Que você pode utilizar em modo de equação em LaTeX para você converter o x para texto. E aí, se não é o que você quer, você vai ter que ficar tirando isso depois, tá? Então, uma saída para isso, sim, óbvio, uma saída para isso seria o x e o y não ter valores se trabalhar assim, tá? Mas digamos que você está trabalhando numa situação que x e y têm valores numéricos, né? Ou outros valores quaisquer que vão bagunçar o seu output em tech, tá? Uma solução é você usar a função holdForm, tá? No lugar do string. E ao fazer isso, tá? O output sai normal e na hora de você calcular o techform, isso sai sem text nenhum, sem holdForm nenhum também, tá? Mas, todavia, se eu chamar a definição do ZI, você vê que o holdForm sai lá. Da mesma forma, se eu comparar a definição do ZI com o do... Se eu comparar a definição do ZI com o YI, você vê que o Y não tem holdForm nenhum, tá? E o XI também não ia ter, seria um string, tá? Mas você vê que isso aparece aqui na definição. Mas é outra opção para você utilizar caso ZI tenha valores numéricos, porque quando está no holdForm, isso não vai afetar o valor, tá? E aí, para chegar aqui no final, a gente vai ver como é que a gente trabalha agora com notação utilizando o símbolo nabla, quer dizer, definição de gradiente, divergente e etc. Funções que usam o nabla. O nabla você pode escrever, na verdade, no input, escrevendo escape, né? Escape, del, escape. Ele gera o nabla, tá? Então, o símbolo na matemática é del, tá? Eu vou apagar que eu não vou precisar usar isso agora, tá? Ou a função del, tá? A função del de x gera um nabla, tá? Com aquela cara do gradiente. Então, por exemplo, isso já é você pode usar isso como notação para o gradiente. Então, a gente pode pegar a nossa função de representação hgrad e definir uma notação para ela de formato. Aí, quando eu chamar o hgrad, eu sei que tem uma função que representa um gradiente e agora ela sai no output na forma de gradiente. Da mesma forma, o divergente, você vai usar o del da forma que a gente escreveu ali em cima, tá? Mas eu tenho que botar com string, porque senão ele entende que você vai fazer uma operação e dá erro, tá? Então, mas é o dot, na verdade, de um string. Tudo bem, matematicamente, um string, você não tem como fazer um período escalar de um string com uma variável, mas isso é só para gerar o ponto da multiplicação no formato. Tá? E a mesma coisa, similar para o curl, né, que é o rotacional, tá? Então, tem minha função hdiv e hcurl, tá, que representam o divergente e que representam o rotacional.
Você consegue agora cálculo divergente, tá? Ele faz o nabla escalar com o que eu quis colocar aqui, ou no caso rotacional, que tem o produto vetorial, tá? E eu posso naturalmente combinar essas três formas diferentes, tá? Você vê que tudo funciona. E por fim eu vou remover todas as definições que foram feitas nessa subseção, que foram todas definições de formato, tá?